bondade e da misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero, em nome de Jesus, mais uma vez, cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Está fraco para quem tem Jesus na vida. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Quero, em nome de Jesus, agradecer a Deus pela vida do nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que nos escalou por bondade e misericórdia para podermos estar aqui nessa noite ao lado deste homem de Deus, que é o coordenador desta área, pastor Manassés. Que Deus em Cristo continue abençoando o homem de Deus, como também, amados irmãos, o irmão Jordão, todos os companheiros que aqui estão. Deus abençoe no nome de Jesus. Amém. Toda a campanha evangelizadora, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Repita bem forte, em nome de Jesus. Repita bem forte. E em nenhum outro, diga mais forte, e em nenhum outro há salvação. Quantos podem dizer amém? Meus amados irmãos, se eu fosse um pregador como os meus amigos que aqui estão, eu daria um tema para essa noite, e o tema é esse: Jesus é a nossa maior vitória. Você pode repetir em alto e em bom som, diga bem forte: Jesus, diga mais forte: Jesus é a nossa maior vitória. Querida igreja, quando nós abrimos a Bíblia para meditar sobre este tema, nós sabemos que em toda a história houve homens que marcaram de forma positiva e alguns de forma sombria marcaram a história do mundo. Os irmãos vão perceber que algumas das descobertas destes homens fizeram nações vencerem batalhas, outras descobertas fizeram com que alguém encontrasse uma certa alegria. Nós não podemos esquecer desses homens que foram influentes no mundo, como também até hoje são bem lembrados. Quem aqui não vai lembrar de Napoleão Bonaparte? Foi um hábil estrategista militar de origem francesa, e os irmãos já estudaram a história de Napoleão Bonaparte, sabem muito bem que a sua habilidade o lançou para o status de uma figura de proeminência na França. Nós não podemos esquecer também de William Shakespeare. Os irmãos sabem muito bem que a história deste homem, a história literária dele, marcou um tempo. E até hoje existem algumas obras icônicas deste homem, como Romeu e Julieta, que é bem lembrado, também Hamlet e etc. Os irmãos vão perceber também que outros homens vieram e marcaram a história, como Abraham Lincoln. Os irmãos sabem muito bem que Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos. Deixou uma marca na sua gestão que era dominada por contornos da Guerra Civil Americana. Foi um outro homem que, se você pesquisar nos anais da história, este homem também foi muito lembrado. Não podemos esquecer George Washington. Foi uma também das proeminentes figuras da história norte-americana. Este homem é conhecido até hoje entre os americanos como um herói. Outro homem que também marcou a história de forma sombria, de forma terrível, foi Hitler. Não é bom também, não vou citar o que este homem fez, mas os irmãos sabem que este homem marcou uma época da história, a história de uma forma sombria. Outro homem que nós conhecemos muito bem, quem estuda e já estudou sabe também, que foi Aristóteles. Ele surge como um pilar essencial, não apenas para a Grécia Antiga, mas para todo o mundo. Alexandre o Grande também foi um homem muito versátil, muito inteligente.
Alexandre o Grande marca a história porque ele decidiu estudar todas as matérias de forma muito peculiar. Tudo que esse homem estudou fez com que o exército liderado por ele tivesse grandes vitórias. Mas quando nós olhamos para todos esses homens, os irmãos vão perceber que nenhum desses influenciou a história de toda a humanidade como o Senhor Jesus. Quando nós abrimos a Bíblia em Filipenses, abra sua Bíblia, capítulo 2, versículo 9, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição. Ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Eu quero que você entenda bem este versículo. Todos esses grandes líderes influenciaram a história, alguns de uma forma sombria, outros somaram na história. Mas a Bíblia Sagrada está dizendo que Deus exaltou o Senhor Jesus sobremaneira, e o seu nome está acima de qualquer nome, acima de todos os líderes dessa terra. A Bíblia diz ainda em Filipenses 2:10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Você pode levantar a mão e dar glória a Jesus. Então estamos aprendendo com a palavra de Deus que o nome de Jesus está acima de todo o nome. Quando nós falamos de Jesus da Bíblia Sagrada, não podemos esquecer do seu nascimento. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que o seu nascimento foi anunciado na antiga aliança em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, porquanto este te ferirá a cabeça. Perceba que o texto agora está apontando para o nascimento de Jesus, que viria da semente da mulher. A Bíblia está dizendo que o próprio Deus agora, em combate contra Satanás, Deus agora estava em um monólogo contra Satanás, lhe dizendo: olha, vai nascer um que este, tu irás até ferir um pouco o calcanhar dele. Isso aqui aponta para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aonde o Senhor foi ferido por nossas transgressões. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus disse a Satanás: mas este Senhor que vai nascer vai esmagar a tua cabeça. A Bíblia Sagrada nos diz, amados irmãos, ainda em Isaías capítulo 7, versículo 14: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem concederá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Diga bem forte: Deus conosco. Diga mais forte: Deus conosco. Nós iremos ver dentro da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o Senhor determinando o nascimento do Senhor Jesus. Acabamos de ver, mas a Bíblia Sagrada também vai nos mostrar o cumprimento desta profecia. A Bíblia diz em Mateus capítulo 1, versículo 18: o nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O que é que o texto sagrado está dizendo? A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Maria e a cobriu de virtude, e fez com que em Maria fosse gerado o Filho de Deus. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido
nascido de mulher, nascido sob a lei. Nós estamos entendendo dentro da palavra do Senhor que todas as profecias acerca do nascimento de Jesus se cumpriram. Gênesis 3, versículo 15, Isaías capítulo 7, versículo 14, apontam para Mateus capítulo 1, versículo 18. Jesus nasceu. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia diz que o profeta João Batista falava acerca de Jesus. A Bíblia diz que o anúncio do profeta João Batista era de forma contundente. A Bíblia diz em Mateus capítulo 3, versículo 2, disse o profeta João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Os irmãos sabem melhor do que eu que arrepender-se é mudar de rota, mudar a roupagem espiritual. Isso aponta para a mudança de comportamento. Enquanto João Batista pregava às margens do Rio Jordão, ele ergue a cabeça e testifica que o homem acerca de quem ele pregava, João Batista estava apontando para a multidão e estava dizendo: chegou a hora de vocês mudarem de rota, chegou a hora de vocês se arrependerem, chegou a hora de vocês trocarem a roupagem espiritual. A Bíblia diz, amados irmãos, que enquanto João estava trazendo essa mensagem, a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 29, versículo 30, a Bíblia diz que João ergue a cabeça e vê. Veja o que diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Repita bem forte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui nós estamos entendendo que foi para isso que Jesus veio, nasceu e morreu por nós. Ele veio para tirar o pecado do mundo. A Bíblia Sagrada ainda nos diz em João capítulo 1, versículo 30: este é aquele do qual eu disse: depois de mim vem um homem que tem a excelência, pois que já existia antes de mim. O que é que João Batista estava dizendo? João Batista estava falando e dizendo: eu estou anunciando que vem um ali, e eu acabo de vê-lo. Ele vem às margens do Rio Jordão. Este sim é aquele que eu anuncio. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguém olhou para João e chegou a questionar: João, quem é maior, João? É você ou é ele que é maior? João Batista olhou para os seus discípulos e olhou para toda a multidão e disse: olha, é necessário que este Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele cresça e que eu venha diminuir. João estava dizendo: ele é grande, ele é poderoso, ele é o Senhor que desceu dos céus para arrancar o pecado do mundo. Você pode levantar a mão e dar glória a esse Cordeiro que tira o pecado do mundo? Tirar o pecado do mundo, amados irmãos, como assim? Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, é o tema da festividade da campanha. A Bíblia diz que em nenhum outro há salvação. Como assim em nenhum outro há salvação? Existem alguns motivos para só em Jesus haver salvação, só em Jesus existir salvação. A Bíblia nos diz, amados irmãos, que depois que Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão, e pelo pecado a morte, tanto a morte espiritual como a morte física. A morte assim também passou a todos os homens, pois todos os homens estavam em Adão. Passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Todos que nascem em pecado por causa, todos nós, melhor dizer, nascemos em pecado por causa da
transgressão que Adão cometeu. Quando Adão e Eva desobedeceram o Senhor, a Bíblia diz no jardim do Éden, quando Deus disse a Adão e Eva: você pode desfrutar de tudo, Adão, mas daquela árvore eu não quero que você nem se aproxime. Eu estou confiscando esta árvore, Adão. Eu te dei a livre escolha, eu te dei o livre arbítrio. A Bíblia diz que Adão foi diante da árvore com Eva, enganado por Satanás. A Bíblia diz que Satanás agora usa a serpente, engana o primeiro casal. Aqueles pecaram, e depois que eles pecaram, eles foram destituídos da glória de Deus. É por isso que Davi, em um dos salmos, chegou a dizer: em pecado o meu pai e a minha mãe me concedeu. Davi não estava dizendo que o ato do amor entre o marido e entre a mulher que geram filhos era pecado. Davi não estava dizendo isso. Davi estava dizendo: em pecado o meu pai Adão e a mãe Eva e a minha mãe Eva me geraram. Por isso que nós estamos destituídos da glória de Deus. A Bíblia vai nos dizer em Romanos capítulo 3 versículo 23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diz o texto sagrado, amados irmãos, em 1 João capítulo 1 versículo 8: se dissermos que não temos pecado, isso aqui refere-se à natureza, a nossa natureza pecaminosa, enganamos-nos a nós mesmos. Isso aqui refere-se à ilusão daqueles que dizem: eu não tenho pecado. A Bíblia diz ainda em 1 João capítulo 1 versículo 8: e não há verdade em nós. Todo aquele que diz: eu não tenho pecado, conforme a palavra de Deus, ele está mentindo. A Bíblia vai nos dizer, amados irmãos, que por causa do pecado se criou uma inimizade muito grande, um abismo, uma barreira entre o homem e Deus. Depois que o homem pecou, é por isso que Deus fez com que ele colocasse os seus anjos às portas do jardim do Éden e expulsasse aquele casal. Aquele casal perdeu a comunhão com Deus. Só para você ter ideia, a comunhão que Deus tinha com Adão era tão grande que todos os dias, na viração da tarde, lá estava Deus entrando para conversar com Adão. Adão tinha tudo, mas perdeu, deu ouvido a Satanás, deu ouvido a serpente, perdeu a comunhão com Deus, e por causa dele todos os homens foram destituídos da glória de Deus. A Bíblia vai nos dizer, amados irmãos, que agora nós estávamos precisando de alguém que nos religasse a Deus, alguém que fizesse a nossa ponte para com Deus. É por isso, amados irmãos, que existe a palavra propiciação. Propiciação vem da palavra propiciar, que é tornar um ambiente propício ou até mesmo apaziguar. Propiciar significa fazer as pazes com Deus. Quando a Bíblia diz que Cristo é a nossa propiciação, Cristo é a nossa ligação que faz as nossas pazes com Deus. Se você abrir a Bíblia em Romanos, abra a Bíblia, Romanos capítulo 3 versículo 25, veja o que diz a palavra de Deus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mesma coisa de fazer as pazes por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, estava dizendo? Olha, se Deus não enviasse o Senhor Jesus para nos ligar a Deus, todos nós já estávamos condenados. E eu quero dizer para todo mundo aqui, do menor ao mais velho, se não fosse Jesus, já estávamos há muito tempo no inferno. Todos nós estávamos condenados. Então eu não tenho medo de falar com respeito aos meus líderes que estão aqui, ao pastor Jefferson, ao pastor Manassés e a todos os companheiros que aqui estão. Se não fosse
fosse Jesus, eu e você já estava perdido, estávamos destituídos. Satanás já tinha zombado de nós, já tinha tragado a nossa vida, mas Jesus Cristo veio, Levante a sua mão para dar glória a Deus, levante a sua mão para exaltar o nome de Jesus. Teve gente que ainda não deu glória a Deus, é isso que eu estou dizendo. Você era um condenado, eu também era um condenado. Jesus veio e nos absorveu, diga glória a Deus por isso. Ele veio para nos absorver. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versículo 17: por esse motivo era vital que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso, realizar a propiciação, realizar o acordo da verdadeira paz, realizar a nossa ligação mais uma vez a Deus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 2: e ele é a nossa propiciação, diga glória a Deus por isso. A propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelas nossas ofensas pessoais, mas pelo pecado de todo o mundo. Jesus morreu pelo pecado de todo o mundo. Existe um grupo que diz que o amor de Deus foi por alguns e não foi por outros. Quando nós abrimos a Bíblia em João capítulo 3, versículo 16, o texto áureo do Evangelho, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo. Olha a palavra mundo, que no grego é aion. Deus amou todo o mundo. Amou como? De uma tal maneira. Como assim tal maneira? A expressão tal maneira é de forma incomparável. Jesus não morreu por um e deixou outros se perder, não. Ele morreu por todos. O sangue de Jesus foi derramado por você. O sangue de Jesus foi derramado por você. Levante a sua mão para dar glória a Deus. Levante a sua mão e abra a boca e dê glória ao nome de Jesus. A Bíblia vai nos dizer em Levítico capítulo 16, a Bíblia nos mostra que uma vez no ano os sumos sacerdotes, os homens líderes do culto em Israel, eles entravam num santuário para o conhecido dia do perdão. Justamente hoje é o dia do perdão em Israel e aconteceu aquela calamidade. Então oremos por Israel. O dia do perdão, os sumos sacerdotes entravam no santuário. E para que eles entravam? Porque era o dia do perdão, era o dia da expiação. Esse dia era assim: o sumo sacerdote entrava com 2 animais, com 2 bodes. A multidão ficava esperando fora do arraial. Um exemplo é como se aqui fosse um arraial e a multidão estivesse fora esperando que acontecesse o perdão. O sumo sacerdote estendia a sua mão e confessava o pecado do povo sobre um animal que era lançado sorte sobre eles. Eles pegavam as pedras de Turim e Urim e lançavam sortes, e para onde as pedras apontassem, o animal que a pedra apontasse, o sumo sacerdote teria que colocar a mão sobre a cabeça do animal e dizer: receba os pecados de Israel. Israel pecou, Israel está em pecado. O animal recebia os pecados de Israel e agora o animal teria que ser retirado do tabernáculo e lançado fora do tabernáculo. A Bíblia diz, amados irmãos, que é por isso que Jesus é a nossa expiação. A palavra expiação se origina no processo de fazer a purificação através de um perdão. É por isso que quando o pecado era confessado, o povo recebia paz. Mas você vai perceber, depois que esses atos terminavam, o povo voltava a pecar. O povo não era ligado a Deus. O povo rasgava as vestes, mas não rasgava o coração. O povo não tinha coragem de abandonar o pecado. É por isso que João viu e disse: eis ali ele sim tem o poder de tirar o pecado do mundo. Ele sim tem o poder de expiar todo o pecado. É por isso que a Bíblia diz que todos esses atos que os sacerdotes faziam sobre os animais
teria que fazer isso, mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 7, versículo 28, sabe por quê? Os sacerdotes teriam que fazer isso todos os dias, porque a Bíblia diz assim: porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos. Esses homens que faziam essa expiação, eles eram homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu quem? Ao Filho, que para sempre foi aperfeiçoado. Glória a Deus. A Bíblia está dizendo que enquanto os sacerdotes faziam esse processo repetidamente e depois o povo pecava, a Bíblia diz que a palavra do juramento, Deus dos altos céus olhou para a terra, viu eu e você indo para o inferno, viu eu e você se perdendo no caminho, ele pegou o seu filho, e a Bíblia diz que Deus deu, Deus não obrigou, Deus entregou. Parece que eu estou vendo Jesus Cristo dizendo: eu vou me entregar por eles, eu vou me doar por eles. Você só está aqui por causa dele, você só está respirando por causa dele, então ele merece muito glória, ele merece muito louvor. Amados irmãos, os irmãos vão perceber que esse processo que os sacerdotes faziam não resolvia a pendência do pecado, mas a Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 34, Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Jesus estava dizendo: já que vocês estão fazendo o pecado do pecado uma prática habitual, o pecado passou a morar dentro de vocês, vocês são escravos do pecado. O texto sagrado vai nos dizer, amados irmãos, que desta forma eu e você estava precisando de um mediador. Quando nós falamos de mediar e propiciar, é um espaço novo em que a justiça possa ser restabelecida entre as partes. Qual era o papel do mediador? A Bíblia vai nos dizer, os textos vão nos mostrar, e a etimologia da palavra mediador: o mediador tem como principal função facilitação da comunicação entre os mediados. E nesse caso aqui era a humanidade e Deus. E aonde estava Jesus? Jesus estava no meio da humanidade. Enquanto alguém olhava e dizia: não tem jeito para eles, Satanás batia a palma e dizia: eu vou lançar todo mundo no inferno. Jesus estava no meio, entre a humanidade e Deus, sendo mediador. Oh glória! É por isso que eu lhe convido a levantar a mão. Levanta a mão, levanta a mão, abre a boca para dar glória a Jesus, abre a boca para dar glória ao mediador da nossa fé, Jesus Cristo. Abra a boca e adore, abra a boca e exalte. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano. Quem é esse, irmão Wesley? Diga bem forte: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. É por isso que o diabo teme a este nome, é por isso que as enfermidades batem retirada sobre este nome, porque há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Sinta este poder enquanto você dá glória, sinta este poder enquanto você adora. Eu recebo a autoridade do céu para dizer que o nome de Jesus cura nessa noite. Eu recebo a autoridade do céu para dizer que o nome de Jesus liberta coração cativo nessa noite. Abra a boca para dar glória, meu filho. O mediador está presente, Jesus Cristo. Abra a boca e adore. Quando nós olhamos para a Bíblia vai dizer que Jesus aceitou ser o nosso mediador. Mas o texto sagrado nos diz que o caminho da cruz não era um caminho fácil. A Bíblia diz que Jesus foi agora traído por um dos seus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que Jesus escolhe 12 homens comuns para
fazer parte do seu ministério. E o texto diz que entre esses 12 homens estava Judas. A Bíblia diz em Salmo de número 41, versículo 9, veja o que diz a palavra do Senhor: até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Esta profecia na antiga aliança estava apontando para a traição que Jesus iria sofrer. A Bíblia diz, amados irmãos, que no Novo Testamento se cumpre, era esse o caminho da cruz. A Bíblia diz em João capítulo 13, versículo 18, 19 e 21, veja o que diz a palavra do Senhor: e eu não estou falando a respeito de todos vós, pois conheço aqueles que escolhi, mas é necessário, era Jesus tendo a certeza, é necessário que isso ocorra, para que se cumpra a Escritura: aquele que partilhava do meu pão levantou-se contra mim. Estou vos revelando esses fatos antes que aconteça, para que vós possais crer que eu sou. Versículo 21, após haver dito essas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou: em verdade vos afirmo que dentre vós há um que vai me trair. Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, a quem ele entregou a Judas. Quando nós olhamos, amados irmãos, para esta atitude, Jesus pegando um pão, molhando no prato e entregando a Judas, esse gesto de Jesus para com Judas pode revelar uma grande verdade. Esse gesto mostra o amor que Jesus sentia por aquele que o traía. O problema não estava em Jesus, o problema estava em Judas. Judas queria trair Jesus, mas Jesus continuava amando a ele. Judas queria a todo custo traí-lo, queria a todo custo receber alguma valia, mas Jesus amava ele. Há um costume ainda hoje no Oriente, que quando o anfitrião convidado, ele tem um convidado especial na sua casa, o que é que ele faz? Ele pega o pão molhado, molha e entrega a pessoa que mais ele tem por especial. Eu estou lhe dizendo que Jesus tinha Judas como o mais especial da mesa. Como é, irmão Wesley? Jesus estava dizendo a Judas: você não me ama mais, mas eu te amo. Você não quer nada comigo, mas eu te amo, Judas. Eu te amo, Judas. Você vai perceber, a Bíblia diz em Mateus capítulo 26, versículo 49 e 50, então aproximando-se rapidamente, Judas já tinha conversado com os soldados, já tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata. Judas disse aos soldados: olha, aquele que eu identificar com um beijo, pode prendê-lo, porque é esse que está dizendo que é o Messias. A Bíblia diz, amados irmãos, que Judas chegou com os soldados, chegou perto de Jesus em Mateus 26, 49 e 50 e beijou Jesus com um ósculo santo. Ele entregou Jesus para os seus algozes. E o que foi que aconteceu, irmão Wesley? A Bíblia diz que Jesus olhou para Judas e disse: amigo, a que vieste? Poderia ter chamado outro de amigo, mas chamou quem? O traidor. O Evangelho nos ensina tanta coisa, né? Diga a pessoa que está do seu lado: o problema não pode estar em mim, porque eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Só quem é lavado pelo sangue de Jesus, diga glória a Deus. Quando Jesus chama Judas de amigo, ele estava revelando: a maldade não está em
em mim. Depois do ato de Judas, Jesus é preso e é entregue para ser flagelado. O texto sagrado diz, amados irmãos, em Isaías capítulo 50, versículo 6, as costas dou. Era Deus respondendo no Antigo Testamento o que iria acontecer com o seu filho. As costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Mateus capítulo 26, versículo 67. Então cuspiram-lhe o rosto e lhe davam murros, outros o esbofeteavam. Os irmãos vão ver que Jesus, depois de apanhar bem muito, é levado a Anás e a Caifás à noite. Depois levaram Jesus para Pilatos. Pilatos quis até soltar Jesus, mas a Bíblia diz em Lucas capítulo 23, versículo 16, 20 e 22: portanto, após submetê-lo a açoites, liberto-ei, disse Pilatos. Mas Pilatos desejava soltar Jesus e voltou a argumentar com a multidão. Então pela terceira vez declarou ao povo: que mal fez este homem? Este homem não tem culpa de nada. De fato, motivo algum encontrei contra ele para condená-lo à morte. Sendo assim, depois de açoitá-lo, disse Pilatos: eu vou soltar o inocente. Mas a multidão gritava e dizia: crucifiquem este homem. Eu quero este homem crucificado. Eu quero que este homem morra aos nossos olhos. A Bíblia diz, amados irmãos, que o povo gritava: crucifique a Jesus e solte Barrabás. Barrabás, sim, era um homem digno de morte, porque ele tinha cometido um homicídio, conforme Lucas 23, versículo 22 a 25. Barrabás era o culpado. A Bíblia diz, amados irmãos, que o povo escolhe crucificar Jesus. Depois que a sentença saiu, a crucificação, a Bíblia diz, amados irmãos, que o criminoso agora era Jesus. Jesus era despido, ele foi tido como criminoso, ele foi despido das suas roupas, amarrado em um tronco para ser chicoteado com uma espécie de chicote chamado flagrum, conhecido como azorrague. Esse chicote tinha um cabo inflexível, ao qual era atados longas tiras de couro de vários comprimentos. Na ponta desse conhecido azorrague era colocado pedaços de ossos e chumbo agudos, denteados. Eu quero que você entenda que os algozes que estavam batendo em Jesus, eles não tinham amor nenhum. Quando Pilatos ouviu do povo dizendo: crucifica, os algozes ficaram endemoniados, cheios de demônio. Pegaram o flagrum, viram Jesus amarrado e começaram a bater em Jesus, começaram a zombar de Jesus. Colocaram uma coroa de espinho que foi cravada no seu crânio. Marcos capítulo 15, versículo 7. A Bíblia vai nos dizer, amados irmãos, que pegaram esta coroa de espinhos e cravaram na cabeça de Jesus. Marcos capítulo 15, versículo 20. A Bíblia diz que vestiram-no com um manto de cor púrpura real. Depois teceram uma coroa de espinho e cravaram sobre a sua cabeça. Só para os irmãos terem ideia, esses espinhos eram duros como pregos e foram cravados na cabeça de Jesus. O texto diz, amados irmãos, que enquanto eles zombavam de Jesus, veio um soldado, colocou uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. O outro soldado endemoniado pegou um pedaço de cana e começou a bater sobre a cabeça de Jesus. O crânio de Jesus começou a ser perfurado. Tudo por quê, irmão Wesley? O que foi que ele fez? Ele
não fez nada, ele apenas atendeu o propósito. Qual era a culpa de Jesus? Nenhuma. Ele não era culpado de nada para que eu e você estivesse aqui. Ele se entregou. A Bíblia diz que espancaram Jesus na cabeça. A Bíblia diz, amados irmãos, que os carrascos batiam porque queriam ver ele murmurar, queriam ver ele desistir, queriam ver ele dizer: Pai, eu não suporto. Mas a Bíblia diz em Isaías capítulo 53 versículo 7: ele foi maltratado, humilhado e torturado, contudo não abriu a sua boca. Era Jesus apanhando, era Jesus sofrendo, mas sofria calado e dizia: parece que eu estou vendo Jesus dizendo para si mesmo: eu vou ficar calado porque eu vou resgatar o mundo, eu vou resgatar o mundo, eu vou libertá-los. Você vai perceber que Jesus, a Bíblia diz que Jesus Cristo, depois que sofreu tudo isso, depois que sofreu todas essas dores, aí eu lhe pergunto: por que em nenhum outro há salvação? Qual foi o motivo? A Bíblia diz qual foi o motivo para Jesus sofrer tanto. Isaías 53:5: mas de fato ele foi transpassado. Por quê, irmão Wesley? Por causa das nossas próprias culpas. Você tem coragem agora de bater assim na região do seu tórax e dizer: Jesus morreu por causa de mim? Antes de você dormir, diga mais forte: Jesus morreu por causa de mim. Diga forte: eu era o culpado, ele era o inocente. Você pode dar glória ao Deus poderoso. Transgressões dos nossos pecados. Imagine comigo os carrascos batendo no rosto de Jesus. Eu vi a análise de um médico de todo o sofrimento de Jesus, e ele disse que provavelmente parte do seu pulmão começou a aparecer, porque em cada ponta do flagrum, do azorrague, quando batia nas suas costas, que ele tirava, havia chumbo e osso de carneiro. Pode pesquisar, um dos ossos mais fortes é os ossos dos carneiros, dos bodes. Quando batiam nas costas de Jesus, que o chicote voltava, levava um pedaço. Tem hora que eu paro, pastor, olho para o céu e digo: Senhor, como é que o Senhor morreu por mim? Você pode levantar a sua mão, feche seus olhos agora. Eu estou vendo a Gé crente já sentindo o impacto da palavra da salvação. Levante a sua mão e adore o nome de Jesus. Agradeça a Ele pela salvação. Agradeça a Ele por todo o sacrifício da cruz do Calvário. A culpa era nossa, a condenação estava sobre nós, mas Ele foi pregado na cruz, Ele foi levado à cruz. Diz a Bíblia que pegaram um patíbulo, colocaram sobre os ombros de Jesus. Esse patíbulo, enquanto Ele estava indo para o Monte Caveira, esse patíbulo pesava 49 quilos. Colocaram nos ombros de Jesus. Pasmem, queridos, ele já estava fragilizado, ele já tinha apanhado muito, ele já tinha sofrido muito. Agora ele estava carregando 49 quilos sobre os ombros. Quando ele chega ao lugar do sacrifício, pegaram martelos e pregos, colocaram em cima de um madeiro e começaram a bater. Bateram nas suas mãos com um prego para perfurar a madeira, para fixar na madeira. Bateram nos seus pés. E Jesus, irmão Wesley, estava como calado, porque ele estava
estava vendo eu e você hoje salvo. Ele estava vendo o livro da vida com o meu e o teu nome. Ele estava vendo que essa obra valeu a pena. É por isso que o profeta Isaías, usado por Deus, chegou a dizer que chegaria um nível do sacrifício de Jesus, que ele olharia para nós e a sua alma ficaria satisfeita. Jesus está satisfeito conosco. Jesus está satisfeito conosco. Abra a boca e dê glória ao nome de Jesus. Quando Jesus sobe a cruz, a Bíblia diz que ele ora a Deus e começa a dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. Oh Deus, acabaste de me desprezar, Senhor. Tudo isso porque o pecado da raça humana estava sobre ele. O texto sagrado vai nos dizer que quando Jesus é pendurado na cruz, antes dele curvar a sua cabeça e entregar o seu espírito, ele brada o brado da nossa vitória. E qual era o brado da nossa vitória? Ele começa a dizer: está consumado. Jesus estava dizendo: eu comprei vocês para mim, dívida quitada, está consumado. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus. Ele morreu por você. E nessa noite ele te convida para a salvação. Eu creio, Jesus. Eu creio, Senhor. Eu creio que a tua glória está presente aqui. Eu creio que o teu Espírito visita os corações dos crentes agora. Eu creio que essa graça que está sendo derramada por tua palavra era pode até batizar nessa noite. Eu creio, Jesus. Eu creio, porque eu também creio que o Senhor já está curando. Eu também creio que as mazelas das enfermidades que estão dentro do coração do teu filho, tu estás curando agora. Aleluia. Você só vai ao médico a próxima semana só para ele confirmar que Jesus te curou, porque Jesus está me dizendo: diga a um filho meu que está nesta cruzada que eu estou colocando a minha mão dentro do coração dele e estou dizendo: músculo que eu criei, comece a pulsar normalmente agora. Comece a amadora, baracanda, baracanda. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus. Você pode adorar o nome de Jesus. Esse Jesus quer salvar. Cadê a primeira vida que deseja aceitar Jesus como Salvador? Vão lembrando dos grandes livramentos que Deus te deu. Começa a lembrar agora. Você vai lembrar agora de um grande livramento que Deus lhe deu. Era para aquela arma ter disparado, mas não disparou. Alguém apontou para a tua cabeça, mas não disparou, porque Jesus estendeu a mão. Jesus estendeu a mão para te livrar. Era para você morrer no ventre da sua genitora, mas não morreu. Jesus estendeu a mão para você nascer. Era para o maligno ter se andado com a tua vida, mas ele não vai conseguir, porque Jesus se manifestou para desfazer as obras das trevas. Eu pergunto nessa noite: aonde está a primeira vida que quer aceitar o Jesus que cumpriu o plano da salvação? Cadê a primeira vida em nome de Jesus? E a igreja adore. A primeira vida. Cadê a primeira vida em nome de Jesus? Tem 3 crianças já aceitando Jesus. A igreja dá glória a Deus. Tem um adolescente ali aceitando Jesus. A igreja dá glória a Deus. Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele se manifestou para desfazer as
as obras das trevas, as obras das trevas que estão sobre o teu coração, seja desfeita agora, em o nome de Jesus. Cadê a primeira, a quarta vida que deseja aceitar Jesus? Jesus te chama porque Ele te ama. Jesus te chama porque Ele te ama. Jesus te convida porque Ele quer te salvar. Ele quer te libertar. Ele quer te libertar. Vem para Jesus agora. Vem para Jesus agora. Mas irmão, por que vocês insistem tanto? Porque o precioso sangue foi derramado por nós e nós estamos vivos por causa dele. Você está chorando aí, está sendo só teimoso no momento, mas receba a força para se levantar agora e aceitar Jesus. Em nome de Jesus, cadê a quarta? A igreja ora, a igreja clama. Em nome de Jesus, cadê você? Jesus está te chamando. Jesus está te convocando para a salvação. Jesus quer perdoar os teus pecados. Vem para Jesus agora. Vem para Jesus agora. Em nome de Jesus, cadê mais uma vida? Seja liberto em nome de Jesus. A igreja adore o nome de Jesus. É uma batalha agora. Você sabe que é uma batalha. Já vem mais uma, isso. Já vem mais uma vida aceitando Jesus como Salvador. Vai orando, igreja. O dono do alto do eucalipto é Jesus. O dono de Casa Amarela é Jesus. O dono do céu e da terra é Jesus. Cadê você? Você está aqui. Jesus te ama. Jesus quer te libertar. Venha em nome de Jesus. Mas irmão, eu estou sem força. Já vem mais uma vida lá atrás. Já 10 vidas aceitaram Jesus no departamento infantil aqui na igreja. Dá para você abrir a boca e dar glória a Deus. Nesse campo aqui se reúnem homens para gritar gol, para depois voltar para casa cansados. Mas eu e você não, se reunimos aqui para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quem pode ainda dar glória a Deus, Deus maior. Cadê mais uma vida? Na cruz vem agora em nome de Jesus. Oh glória, oh glória, eu creio, oh glória.